interessados. Mas temos que observar o local de residência do interessado. Muito cuidado com isso, tá? Pode ser do próprio registrado, se ele reside em local diferente dos pais, ou propriamente dos pais. Por que isso é importante, gente? Porque o que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça é que para o registro tardio, que está lá no artigo 46 da Lei de Registros Públicos, nós tínhamos que todo registro tardio de criança, aliás, de adolescente, de quem não seja criança, que tem acima de 12 anos, né, ou seja, não é criança, todas as demais pessoas, fora do prazo tinha que ter ordem judicial, tinha que passar pelo processo judicial. A alteração que foi feita no registro, no artigo 46 da Lei de Registros, diz o seguinte: agora não precisa mais passar pelo judiciário, mas todo registro fora do prazo vai ter que ter um requerimento específico de registro e 2 testemunhas. O que aconteceu com com a pessoa que estava sendo registrada fora do prazo legal, mas que tinha menos de 12 anos, ou seja, com as crianças registradas fora do prazo legal? Aconteceu que foi dificultado o registro. Porque antes dessa alteração do artigo 46, nós tínhamos que até 12 anos podia fazer administrativamente sem nenhum problema. Só era judicial a partir dos 12. O objetivo de facilitar, com o objetivo de facilitar, o artigo 46 na redação nova, na redação nova, dificultou, porque a criança, a partir de esgotar do prazo final, até os 12 anos, passou a ter que, o registro passou a ter que necessitar de 2 testemunhas e de um requerimento, o que não tinha antes. Então, o CNJ veio dizendo o seguinte: olha, as crianças, ou seja, registros tardios de crianças, em que há a apresentação da declaração de nascido vivo, não precisa de requerimento e de 2 testemunhas. Então, a lei manda apresentar, independente do prazo, da idade da criança, do adolescente, quando o registro for tardio. Já o CNJ disse não. O objetivo foi facilitar. Essa regra, por não prestarem atenção nessa circunstância, acabou dificultando. Então, para qualquer idade, entre 0 e 12 anos, os registros fora do prazo, que são considerados registros tardios, eles serão feitos, primeiro, apenas na residência do interessado e não mais no local de nascimento, e até 12 anos, se apresentar a declaração de nascido vivo, não precisa apresentar requerimento expresso de registro tardio e nem ser acompanhado de 2 testemunhas. Ou seja, a obrigatoriedade das 2 testemunhas e do requerimento expresso, ela fica exclusiva para os registros tardios acima de 12 anos. 12 anos ou mais. Tranquilo? Isso é uma opção muito boa de cair em prova. Acima de 12 anos, apresentação obrigatória do requerimento, acompanhamento de 2 testemunhas. Abaixo de 12 anos, essa exigência fica... Oi? Acima de 12 anos, mesmo se tiver a DNV, é obrigatória a apresentação de requerimento e da presença de 2 testemunhas. Abaixo de 12, fica condicionada a apresentação de DNV para não precisar de nenhum requisito. Porém, sempre a questão da competência fica sendo observada. Fora do prazo legal, não tem registro no local de nascimento e a residência é do interessado. Então, se perguntar qual que é a principal implicação ou qual que é a única implicação quando se apresenta a DNV para registros tardios de crianças, nós temos que a restrição da competência do registrador, que fica ligada apenas ao local de residência do interessado e não se tem mais opção pelo local de nascimento. Tranquilo? Então tá. Aí, olha o que eu falei com vocês, o primeiro item das pessoas obrigadas a declarar, antes tinha o pai e o segundo item que era a mãe. E a partir daí que nós tínhamos os parentes próximos, tá? Aí, aqui, o que foi igualado pela alteração na lei foi aqui, nós colocamos ambos em pé de igualdade, como pessoas obrigadas a declarar. Em relação à capacidade para declarar, gente, excluídos, né, pai e mãe, qualquer declarante tem que ter o quê? Capacidade civil. Tá? Então, tem que ter mais de 18 anos. Se a pessoa, porventura, não tem nenhum outro parente, só existe uma avó materna que não sabe assinar, isso aí nós vamos aplicar a regra da assinatura a rogo. Alguém assina a rogo, acompanhado de 2 testemunhas. Em Santa Catarina, a assinatura a rogo exige 2 testemunhas, juntamente com quem vai assinar a rogo. Tá? E todas essas
qualificações, elas serão expressas no registro de nascimento. A presença das duas testemunhas e a qualificação de quem assinou a roubo, tá bem? Quando for a mãe quem for registrar, em que circunstâncias aqui em Santa Catarina que a mãe pode registrar, declarar sozinha o registro de nascimento? Quando existir presunção de paternidade, apresentando o documento, isso. E quando não existir presunção de paternidade, ela pode declarar? Sim, mas vai ser mencionada só a maternidade. Não vai ser mencionado o pai. A menos que ela apresente qualquer outro instrumento válido de reconhecimento de paternidade, né? Ou uma escritura declaratória, ou uma procuração, como nós falamos, um reconhecimento expresso, tanto por instrumento público ou particular, aquelas opções que a Lei 8.560 permite, tá? Se a mãe for absolutamente incapaz, ou seja, se ela tem menos de 15 anos, lembrando aqui que é muito importante que nós temos hoje apenas uma possibilidade de pessoas absolutamente incapazes, não é isso? Todo mundo aqui acompanhou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não existe mais incapacidade absoluta que não seja em relação à idade. Os absolutamente incapazes são necessariamente aqueles que têm 16 anos incompletos. Tranquilo? Fora isso, nós temos no máximo relativamente incapazes. Nunca que a incapacidade vai ser plena se a pessoa já completou 16 anos. O próprio registrando tem que ter 16 anos no mínimo, e aí ele não precisa de assistência. Por quê? Porque o reconhecimento de paternidade, e aqui nós estamos falando do reconhecimento apenas, ele é ato personalíssimo. Então, se o pai, para o próprio registrando, né, declarar o nascimento dele, perdão, estou falando do pai e olhando para o filho, para ele registrar o próprio nascimento, ele tem que ter no mínimo 16 anos e não precisa ser acompanhado do seu assistente. Não precisa do assistente legal, o pai, a mãe, ou no caso aqui o tutor, acompanhá-lo. Ele pode fazer sozinho. E se, aqui a lei dispõe, 8.560, agora, e se o pai tem 16 anos? Ele pode declarar o nascimento do filho? Sim, inclusive o reconhecimento da paternidade, e sem assistência, justamente porque é ato personalíssimo, não tem que se falar em assistência. E se o pai tem menos de 16 anos? Só por ordem judicial. Muito cuidado, tá? E a justificativa é simples, gente. Ele com menos de 16 anos, ele não vai poder reconhecer por nenhum outro instrumento, porque ele não tem capacidade, não pode ter o suprimento aí da capacidade através de representação e assistência, porque é ato personalíssimo, então necessariamente só pode ter esse suprimento se for judicial. Tá? O juiz vai ter que analisar para poder determinar a inclusão. Na filiação socioafetiva também tem esse critério aí, né? Não, ele está perguntando em relação à inclusão da parentalidade socioafetiva. Aí tem que ser com mais de 18, mas tem que haver uma diferença de 16 anos entre quem está reconhecendo e o filho. Tá? Mas aí tem que ser capaz. O juiz na função administrativa que autoriza ou o jurisdicional? Ah, ótima pergunta. É o juiz na função administrativa, ou seja, é o procedimento administrativo, ou judicial administrativo, ou judicial jurisdicional, ou seja, é uma ação de Estado, ação ordinária na vara de família. Esse aqui é suprimento de capacidade. Aí não tem problema nenhum. Ele não vai estabelecer a paternidade. Ele está suprindo a capacidade de quem já reconheceu. Diferente da ação de reconhecimento de paternidade, em que o pai tem que a pessoa tem que provar que ele é pai. Tem que haver a investigação da paternidade judicial. Tá? Ali é um suprimento da capacidade. Aí é na esfera administrativa. Nós já falamos da procuração. Documentos necessários, gente, nós vamos passar por esses documentos necessários de forma bem rápida, falando só essa questão aqui, que está de vermelhinho, que aplica aqui no estado de Santa Catarina. Documento de identidade, nós sabemos quais que são os requisitos para um documento de identidade. Ele tem que ter foto, tem que ter assinatura para fazer a comparação. Nós temos que fazer a ligação entre a pessoa que está ali presente e quem está ali assinando. Então, como que a gente faz? Olha a foto, coincidiu com quem está ali, a assinatura é parecida com a que está lá no documento, e é assim que a gente faz, igual o tabelião faz, para reconhecer a firma. Tranquilo? A declaração de nascido vivo, salvo registro tardio, e quando não tem a declaração de nascido vivo, em qualquer hipótese,
2 testemunhas, no registro tardio, 2 testemunhas de requerimento. Se tiver e for menos de 12 anos, aí dispensa esses 2 requisitos, tranquilo? Agora, aqui em Santa Catarina, olha, o artigo 545 a respeito do extravio. Quem dá uma lida para mim, por favor, no 545, é muito importante.